Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Chegamos com a edição do nosso Café com Notícias. A partir de agora, as primeiras e principais informações. É segunda-feira, hoje, dia 27 de setembro de 2021. Diego Soares, já nesta manhã de segunda-feira, trazendo as primeiras e principais informações. Coisa boa ter você junto com a gente. Começando mais uma semana e vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, fica nesta segunda-feira com sol, possibilidade de chuva isolada e temperatura oscilando entre 18 e 32 graus. A umidade relativa do ar está entre 30% a 65%. Norte. Belém, no Pará, tem sol com possibilidade de chuva isolada e temperatura marcando entre 24 e 33 graus. Umidade relativa do ar é de 40% a 95%. O município de Carauari, no Amazonas, festeja aniversário com tempo nublado e pancadas de chuva. Temperatura indica entre 23 e 32 graus. E a umidade relativa do ar é de 50% a 100%. Nordeste. Maceió, em Alagoas, fica com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 22, a máxima de 29 graus. Umidade relativa do ar registra entre 50% a 90%. Piritiba, na Bahia, comemora aniversário, com pancadas de chuva isoladas e temperatura em torno de 16 e 29 graus. Umidade relativa do ar é de 40% a 100%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem nesta segunda-feira sol com poucas nuvens e temperatura variando entre 18 e 32 graus. Umidade relativa do ar está entre 30% a 65%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura entre 15 e 27 graus. Umidade relativa do ar oscila entre 40% a 90%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. O baixo volume de chuvas acendeu o sinal de alerta em todo o país e levou o governo do estado do Rio de Janeiro a criar um comitê de segurança hídrica. A medida foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira e tem o objetivo de definir um plano de ações para conter os impactos da situação hídrica. O comitê será composto por técnicos da Secretaria da Casa Civil, da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, da SEDAI e do Instituto Estadual do Ambiente. A iniciativa faz parte do Plano Verão, com ações de curto prazo integradas para a qualidade da água e do ecossistema da Baía do Guandu, que hoje abastece a região metropolitana da capital fluminense. De acordo com a SEDAI, os dois principais sistemas de abastecimento, Guandu e Imunana Laranjal, operam hoje normalmente sem redução na produção de água. No entanto, a estiagem reduziu a produção em alguns sistemas de abastecimento menores. O secretário estadual de Meio Ambiente, Tiago Pampolha, explica as ações do comitê. Um exemplo disso é a criação do Plano Verão. Na região do Guandu, por exemplo, instalaremos unidades de tratamento de rios, faremos o bombeamento do rio Guandu para a Lagoa do Guandu, o que vai melhorar a captação de água da SEDAI, e faremos
faremos a dragagem do Rio Poço. Todas essas ações integradas constituem aí medidas importantes para melhorar a oferta e a qualidade da água consumida pela região metropolitana. O plano conta ainda com o programa Sanear Guandu, que vai atender as áreas atualmente localizadas fora do perímetro de concessão dos serviços de saneamento por meio de sistemas alternativos de esgoto. A ideia é evitar o despejo diário de 3 toneladas de carga orgânica na região. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Os casos de síndrome respiratória aguda grave caíram no Brasil. É o que informa o boletim Infogripe da Fiocruz, que confirma a tendência de queda. Cerca de 99% dos casos com identificação laboratorial de vírus respiratório são referentes ao novo coronavírus. O Rio de Janeiro, porém, é uma das 6 unidades federativas que apresentam um sinal de crescimento apenas nas últimas 3 semanas. Outros estados com sinal de aumento são Amapá, Amazonas, Bahia, Pernambuco e Tocantins. O coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, alerta que especialmente a população idosa deve manter os cuidados para que esses números possam diminuir. A gente ainda está com valores expressivos e principalmente quando a gente olha a população mais idosa, a gente observa uma estabilização após esse período de queda e a formação de um platô ainda significativamente elevado, né, sem ter registrado quedas significativas nessa faixa etária em particular. Então o Rio de Janeiro é fundamental manter a atenção, manter os cuidados, né, para que a gente possa reduzir o número de ocorrências, né, de casos graves nessa população. O boletim traz para o debate também a disseminação da variante Delta no Brasil, que, ao contrário do que ocorreu em diversos outros países, não implicou em um aumento exponencial dos indicadores da epidemia. Entre as justificativas que poderiam explicar o porquê dessa diferença, ou seja, da variante Delta não ter avançado no país, o coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, cita o avanço gradual da vacinação nos últimos meses. Estão ainda com uma memória imunológica, né, que pode ter servido aí de proteção contra a Delta, e o próprio avanço da vacinação, né, que nos últimos meses teve uma aceleração muito importante. A gente está com uma cobertura de primeira dose bastante expressiva, avançando também na segunda dose, né, então essa combinação de fatores pode ajudar a entender o porquê que a Delta não causou o estrago que a gente estava preocupado que ela pudesse causar. Os indicadores da Fiocruz apontam que a maioria das capitais estão com nível alto ou superior para a transmissão comunitária do novo coronavírus, embora diminuindo gradativamente. Das 27 capitais, São Luís está com classificação de saúde em nível epidêmico. Entre as capitais com nível alto estão Aracaju, Belém, Cuiabá, Palmas, Porto Alegre e Vitória. Entre as de nível muito alto estão Campo Grande, Rio de Janeiro e São Paulo. Já Brasília e Goiânia são algumas das que estão em nível extremamente alto. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Imagina uma criança de 8 anos ensinando Libras para o vovô. É isso que Duda está fazendo com o seu Lorival de Souza Cunha. A professora Mirim mora em Feira de Santana, na Bahia, e está gravando vídeos bem didáticos para que o avô aprenda a se comunicar com pessoas que têm deficiência auditiva. Aliás, 26 de setembro foi o dia da pessoa com deficiência auditiva. A Maria Eduarda Campos Cunha Moreno, que a família chama de Duda, criou o próprio projeto para dar as aulas. Ela começa o vídeo ensinando com o básico, como dizer em Libras: bom dia, oi, com licença, obrigada, de nada e desculpe. Ela também ensina como expressar que você está triste. E toda empolgada ela finaliza dizendo como é legal aprender Libras. Já depois do intervalo tem muito mais. Café com Notícia. Café com Notícia.
Uma história impressionante aconteceu na Inglaterra. Um jovem que estava com morte cerebral e com a documentação em curso para a doação dos órgãos, acordou e disse: "Eu te amo" para a mãe. Por sorte, o registro de Lewis Robert como doador de órgãos acabou demorando, o que salvou a vida do rapaz de 19 anos. Os pais já haviam inclusive concordado que os órgãos fossem doados para ajudar outras 7 pessoas. Mas horas antes da cirurgia, enquanto os pais ainda resolviam as questões burocráticas, o ex-aluno de Leek High School, Lewis Robert, abriu os olhos, piscou e começou a respirar sozinho novamente. No fim de semana passado, 6 meses depois do acidente, Lewis Robert disse suas primeiras palavras depois do acidente, e elas foram direcionadas à mãe dele. Depois de 6 meses e 3 semanas sem dizer nada, Lewis disse não apenas uma palavra, mas uma frase inteira. Ele disse: "Mãe, eu te amo, você é a melhor. Como você pode imaginar, mamãe? Estou chorando e chorando. É inacreditável. Ele é um menino incrível", afirmou a irmã de Lewis, Jade Roberts, ao Stockholm Trinity Live. Após discursar na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro participou nesta sexta-feira do diálogo de alto nível sobre energia por meio de vídeo veiculado no portal do evento. Convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, o encontro é o primeiro em 40 anos que trata exclusivamente do tema geração de energia. Jair Bolsonaro disse que a matriz energética baseada em combustíveis fósseis, na maioria dos países, é a principal responsável pela mudança no clima do planeta atualmente. Segundo ele, o Brasil tem a matriz energética mais limpa entre as grandes economias do mundo e destacou os compromissos do governo com o processo de transição energética. Queremos contribuir para o desafio coletivo desse processo de transição, aprofundar a descarbonização nos transportes, ampliar a geração de energia para nossas necessidades de desenvolvimento ou ainda lidar com os desafios climáticos, de que é exemplo a atual escassez hídrica do Brasil, que estamos enfrentando com planejamento, seriedade e transparência. O presidente Bolsonaro ainda destacou que o Brasil pretende reduzir as emissões de carbono e vai investir na transição para a produção de hidrogênio limpo, fonte que não emite carbono na atmosfera. Assumimos o compromisso de reduzir voluntariamente 620 milhões de toneladas de emissões de carbono em 10 anos, considerando apenas o setor de combustíveis de transporte. Cumpriremos essa meta com uma política estabelecida em lei. Nos comprometemos a orientar recursos à pesquisa, desenvolvimento, treinamento e geração de conhecimento em hidrogênio limpo, de diversas fontes. A ideia do encontro é discutir, mobilizar e propor compromissos e ações ligadas à geração de energia de forma sustentável. Ao fim do diálogo, será elaborado um roteiro global com ações recomendadas e marcos para acelerar o cumprimento do objetivo número 7 da Agenda 2030, que prevê a geração de energia acessível e limpa até 2030. Também serão firmados no evento compromissos na forma de pactos de energia para promover energia limpa e acessível para todos até 2030 e emissões líquidas zero até 2050. De acordo com a ONU, mais de 130 pactos de energia foram apresentados pelas entidades participantes. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Os Correios vão leiloar objetos que não puderam ser entregues ao destinatário ou foram devolvidos ao remetente após todas as tentativas de entrega e terminado o prazo de direito à reclamação. Esse prazo varia de 7 a 30 dias, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. São mais de 61 mil itens divididos em 10 lotes. A lista inclui peças de vestuário, eletrônicos em geral, utensílios do lar, câmeras fotográficas, artigos infantis e livros. Mas a oferta deve ser por lote, não por produto individualmente. Os valores iniciais dos lances para os lotes variam de R$ 1.300 até R$ 85 mil. Pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar do leilão devem se cadastrar na plataforma de licitações do Banco do Brasil para obtenção de chave de identificação e senha pessoal. O endereço é www.licitações-e.com.br.
Em seguida, conseguem enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa online. Além da alienação de bens por venda, outras formas usadas pelos Correios para se desfazer desses materiais são a destruição, a destinação ambientalmente adequada ou ainda encaminhamento às cooperativas de catadores. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. As vendas do final do ano devem gerar 94 mil vagas de trabalho temporário. O cálculo é da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O número foi calculado a partir da previsão de um aumento de 3,8% nas vendas de Natal, comparado com as vendas do mesmo período do ano passado. Se a previsão se confirmar, o número de vagas geradas se aproxima um pouco mais do patamar do Natal de 2013. Naquele período foram abertos mais de 115 mil postos de trabalho. O economista do CNC, Fábio Bentes, alerta que a previsão depende do controle da pandemia e o cálculo foi feito apostando que a situação não volta a se agravar, como aconteceu no começo do ano. Como esse cenário de recrudescimento da pandemia dificilmente vai se confirmar, ou seja, a tendência é que os casos não cresçam nos próximos meses em virtude do avanço da vacinação, o varejo vai precisar contratar mais trabalhadores temporários esse ano do que contratou no ano passado, no que se refere especificamente às vendas de Natal. E se isso se confirmar, o cenário poderia até ser melhor. O resultado poderia ser melhor? Sim, poderia, se nós não estivéssemos vivendo um ambiente de inflação alta e de juros altos. Rosemary Ferreira, de 58 anos, que trabalhava como auxiliar em serviços gerais em uma ótica no Rio de Janeiro, perdeu o emprego em maio. Desde então, tenta sobreviver com um bico que faz como faxineira um dia por semana. Ela está procurando emprego e torce para que os ventos mudem. Estou voltando a procurar qualquer coisa, né? As contas não param, né? E você acha que dá para apostar nessa expectativa aí do comércio? Olha, aí eu não sei, mas a gente tem que pensar positivo, né? Segundo o levantamento da CNC, mais da metade das 94 mil vagas vão ser abertas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. E os contratos vão acontecer principalmente no setor de vestuário, calçados e supermercados. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. De acordo com as unidades municipais da capital paranaense, 70% das famílias optaram pelo modelo presencial e 30% dos estudantes continuarão estudando de forma remota com videoaulas e kits pedagógicos. A Secretaria de Educação informou que os responsáveis devem decidir se o aluno segue estudando em casa ou se ele retorna à escola. Os alunos que voltarem às aulas presenciais terão de seguir os protocolos de segurança, como medir a temperatura dos estudantes ao entrar nas unidades de ensino, uso de máscara, lavar as mãos com água e sabão e limpar com álcool em gel. Além disso, a orientação é que a entrada e a saída dos estudantes seja escalonada para evitar aglomerações. A rede municipal de Curitiba tem 140 mil alunos em 415 unidades de ensino. Com supervisão de Sâmia Mendes, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Lousrânia. Luiz Alberto Quinones, de 25 anos, conseguiu se formar em 3 faculdades trabalhando duro, vendendo bolas, vestido de Kiko do seriado Chaves. O Kiko é um dos amigos do Chaves, um menino pobre que vive numa vila com vários outros personagens, incluindo Chiquinha, Seu Madruga, Seu Barriga, entre outros. Luiz é um jovem paraguaio e se inspirou no seriado mexicano para atrair mais clientes e, com isso, pagar seus estudos. Por causa das dificuldades econômicas da família, o jovem começou a trabalhar ainda na infância, aos 13 anos, vendendo bolas. Luiz Roberto se inspirou e se identificou com a história de Chaves e Kiko e com muito esforço acabou conquistando o diploma universitário em educação. Já, depois do intervalo, o Café com Notícias está de volta. Café com Notícia. Café com Notícia. A Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, a MASP, acusa a Uber de excluir em todo o país mais de 15 mil motoristas de aplicativo da plataforma por excesso de cancelamentos. Seria o equivalente a 1% de toda a base de motoristas do país. Segundo a associação, a empresa nega a quantia e fala em 1,6 mil. Como mostrou ainda em julho reportagens, os condutores passaram a selecionar corridas em virtude do aumento do preço dos combustíveis. Do gasto diário de um motorista, a gasolina representa entre 40% e 50%. E segundo o
resultado do IPCA 15, divulgado na última sexta, o combustível acumula alta de 39,05% nos últimos 12 meses. A AMASP diz que entre efeitos da pandemia e agora da alta de combustíveis, cerca de 25% da frota paulistana de motoristas desistiu de trabalhar no segmento nacionalmente. Não há um levantamento. A oferta menor de motoristas aumentou o tempo de espera também para passageiros. O leilão da tecnologia 5G será no dia 4 de novembro. O Conselho Diretor da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou nesta sexta-feira o edital, que deve ser publicado até a próxima segunda-feira, segundo o presidente da agência, Leonardo Euler. A proposta do relator, conselheiro Emanuel Campelo, foi aprovada pelos membros do Conselho, que também aceitaram as sugestões do revisor, o conselheiro Moisés Moreira. O valor econômico ficou em quase 50 bilhões de reais, sendo que parte desse dinheiro deverá ser investido. Com a implantação da infraestrutura de rede, a agência espera 163 bilhões de investimentos nos próximos 20 anos. O leilão vai licitar as faixas de frequência de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. Essas faixas funcionam como caminhos na atmosfera por onde vão percorrer os dados do 5G. A promessa do governo federal é que todas as capitais terão a rede instalada até julho do ano que vem. O presidente da Anatel disse que a licitação vai proporcionar novos modelos de conectividade, negócios, inclusão digital e ressaltou o caráter não arrecadatório. Aqui adotando como núcleo central, nodal, fulcral, a geração e o compromisso de investimentos orientados para a superação de deficiências e gaps de infraestrutura. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, comemorou as possibilidades com o 5G. Colocar o Brasil dentro da economia digital mundial, melhorando os nossos setores, colocando o agro conectado, trazendo a telemedicina, levando internet para 40 milhões de brasileiros que hoje sofrem sem uma internet em casa. A Conexis Brasil Digital, que reúne as empresas de telecomunicações e conectividade, afirmou em nota que a aprovação do edital é um passo importante para fortalecer o papel do Brasil no mapa global da economia digital. Agora as empresas aguardam a publicação do edital para fazer suas avaliações e definir os investimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Ao contrário do que muitos imaginam, o consumo de conteúdo via rádio aumentou no último ano, mesmo com tantas opções. É o que aponta o estúdio Inside Radio 2021 da Kantar Ibope Media, realizado em 13 regiões metropolitanas do Brasil. O levantamento mostra que 80% da população dessas regiões ouvem rádio e que, mesmo aumentando a audiência das rádios pelo celular, as pessoas preferem escutar no aparelho de rádio tradicional. Além disso, os dados revelam ainda que 71% escutam em casa. Em entrevista ao programa Tarde Nacional da Rádio Nacional, a professora de comunicação da Universidade de Brasília, Cristiane Parente, explica que o contexto da pandemia, do isolamento social e o trabalho em home office contribuiu para o aumento do consumo no ambiente residencial. Normalmente se ouve muito rádio no trânsito, mas com a questão da pandemia, em que as pessoas tiveram que ficar mais em casa, elas passaram a ouvir em casa também. Não necessariamente elas têm condições de estar ali com uma televisão ao lado, mas o rádio seria, nesse caso, o maior companheiro, porque elas estão ouvindo ali a informação quentinha, né? Na hora, informação factual que é importante para as pessoas, né? A professora diz que mesmo com o surgimento de outras mídias, a rádio permanece sendo a mais popular. E isso, segundo ela, se fortaleceu no contexto da pandemia. Sempre que aparece uma nova tecnologia, uma nova mídia, sempre existe aquela reflexão, vai acabar uma para começar outra. Mas o rádio sempre foi a mídia mais democrática, mais popular, a que chegou mais rápido em todos os lugares. Então, essa necessidade do rádio, principalmente num momento de tantas incertezas que nós vivemos, no momento de uma pandemia, isso acabou fortalecendo muito. As pessoas estão cada vez mais ansiosas por credibilidade, por informações que elas possam confiar. Enquanto o rádio tem um dia comemorado em todo o mundo no mês de fevereiro, no Brasil é em 25 de setembro, data em que nasceu Edgar Roquete Pinto, precursor da radiodifusão no Brasil. Foi ele quem fez a primeira transmissão via rádio no dia 7 de setembro de 1922, durante comemorações dos 100 anos da independência do país. Roquete Pinto também criou a primeira estação de rádio brasileira, a Rádio Sociedade, no Rio de Janeiro, em 1923. 13 anos mais tarde, a emissora foi cedida ao governo e virou a Rádio MEC, hoje comandada pela empresa pública EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atualmente, são 7 rádios públicas transmitidas pela EBC: Nacional FM de Brasília, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões e as rádios MEC, AM e FM. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. A Caixa inicia neste sábado o pagamento da 6ª parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos no mês de maio. Os recursos serão depositados nas contas Poupança Social Digital. Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamentos de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. Os saques em dinheiro e as transferências bancárias para quem nasceu em maio serão liberados a partir do dia 8 de outubro. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. A virada SP começa agora em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. São 12 horas de programação cultural que estão sendo transmitidas pela internet para evitar aglomeração. O festival começa ao meio-dia e termina à meia-noite. Na programação de hoje estão apresentações do rapper Rael, da cantora Adriana Moreira e do cantor e contador de causos Rolando Boldrin, no quadro Rolando Prosa. A Virada SP é organizada pelo governo do estado e é um evento inspirado na virada cultural que desde 2005 ocupa as ruas da capital paulista. A cada final de semana, os espetáculos reúnem artistas nacionais e locais de 20 cidades do interior do estado. Nesse sábado, a festa é em Mogi das Cruzes. No sábado passado foi em Bertioga e antes já tinha acontecido em Ribeirão Preto. São mais de 250 espetáculos que somam 200 horas de conteúdo que podem ser acessados em todo o país pelo aplicativo Cultura em Casa ou pelo site culturaemcasa.com.br. Nesse sábado, as apresentações estão sendo transmitidas a partir do Teatro Sérgio Cardoso, na cidade de São Paulo e em Mogi das Cruzes. Todos os artistas e toda a equipe de produção foram vacinados e testados contra a Covid-19. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. 61 mil itens serão leiloados pelos Correios na próxima segunda-feira, dia 27 de setembro. São chamados refugos, ou seja, produtos que continuam aos cuidados dos Correios, mesmo após várias tentativas de entrega aos destinatários. Os objetos estão em São Paulo. Cerca de 10 lotes serão ofertados, entre eles livros, roupas e celulares. Para participar, é preciso fazer um cadastro no site licitações-e.com.br. Feito isso, pessoas físicas e jurídicas podem enviar suas propostas online. O lance inicial é de R$ 1.303. O edital está disponível na página de licitações da empresa correios.com.br. Com supervisão de Sâmia Mendes, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Lousrânia. Café com Notícias faz intervalo e volta já. Café com Notícia. Café com Notícia. Substituído aos 42 minutos do segundo tempo, na vitória do PSG contra o Montpellier 2-0, Mbappé não parecia muito feliz e a emissora Canal Mais flagrou uma reclamação do camisa 7 logo após o segundo gol do Paris, no minuto seguinte em que ele sentou no banco e que supostamente seria direcionada a Neymar. O gol nasceu de um passe do camisa 10 brasileiro para Draxler, substituído de Mbappé. Assim que sai o gol, a transmissão da partida focou na camisa 7, que conversa com o volante Guy. Segundo o Canal Mais e também a RMC Sport, que repercutiu o momento, o francês reclama que Neymar não passa a bola para ele. Sim, ele não dá o passe para mim, diz Mbappé, apontando para o campo. Mbappé e Neymar não se manifestaram sobre o assunto. A interpretação da imprensa francesa é com base em várias situações do jogo, que indicaram uma falta de sintonia entre os dois atacantes. O jornal L'Equipe descreveu que ambos não conseguiram se combinar e até pareceram se atropelar em várias ocasiões. Os aposentados, pensionistas e anistiados políticos do Executivo Federal têm até o dia 30 de setembro para realizarem a prova de vida. Quando iniciou a pandemia, o Ministério da Economia suspendeu a exigência da comprovação de vida até o fim de junho deste ano. Desde julho, os servidores inativos que não fizeram a prova de vida em 2020 e 2021 ou em um dos 2 anos devem regularizar a situação cadastral. A ação deve ser realizada presencialmente em uma agência bancária, onde o servidor ou anistiado recebe o pagamento.
Algumas instituições bancárias oferecem alternativas para a prova de vida que não seja necessariamente presencial. Neste caso, é possível fazer via aplicativo ou caixa eletrônico. A situação da comprovação de vida pode também ser consultada no aplicativo sougov.br. Caso a pessoa tenha biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral ou no Departamento Nacional de Trânsito, é possível fazer a prova de vida por reconhecimento facial, obter as orientações adequadas para realizar a prova de vida no aplicativo do Governo Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. O presidente Jair Bolsonaro testou negativo para a Covid-19 e está liberado para as atividades presenciais. Bolsonaro fez o teste neste domingo pela manhã no Palácio da Alvorada, em Brasília, após ter tido contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está com Covid em isolamento em Nova York, nos Estados Unidos. O presidente esteve em isolamento no Palácio da Alvorada, em Brasília, durante os últimos 5 dias. Bolsonaro será monitorado pelos próximos dias por uma equipe médica, como orienta o Guia de Vigilância Epidemiológica publicado em abril pelo Ministério da Saúde. A comitiva presidencial que acompanhou Bolsonaro na viagem, composta por 50 pessoas, também foi submetida às mesmas regras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com a Covid durante a viagem para participar da Assembleia Geral da ONU. No último informe do Ministério da Saúde, Queiroga estava assintomático e em bom estado de saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. O fim de semana foi de conquistas internacionais para o esporte brasileiro. No tênis de mesa, Hugo Calderano foi campeão do WTT Star Contender de Doha, no Catar. Na escala dos torneios do circuito mundial da modalidade, a competição só fica atrás dos chamados grandes smashes, que são equivalentes aos grandes slams do tênis de quadra. Na final, o mesatenista carioca derrotou o eslovaco Darko Djordjic por 4-2, assegurando o feito mais importante da carreira até o momento. Número 8 do mundo, Calderano deve se aproximar do top 5 na próxima atualização do ranking. Já no boxe, Beatriz Ferreira ficou com o título do Mundial Militar da modalidade, na categoria até 60 quilos, ao superar a venezuelana Crisandy Rios Ojeda na final. A pugilista baiana, medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio, dominou a luta do começo ao fim e foi declarada vencedora por unanimidade pela avaliação dos árbitros. O Brasil encerrou a competição, que foi disputada em Moscou, na Rússia, com 5 medalhas. Além de Bia, Leandro Conceição e Bárbara Santos foram vice-campeões e Wanderson Oliveira e Juscelio Romeu levaram o bronze. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional. Quando os dois times escalam 3 zagueiros de cada lado, dificilmente os atacantes terão espaço para trabalhar. Foi assim em grande parte da partida entre São Paulo e Atlético Mineiro na noite do último sábado no Morumbi. O jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão terminou com placar em branco, muito pelo que aconteceu no primeiro tempo. Na etapa final, os goleiros tiveram mais trabalho, com destaque para Thiago Volpe. O empate mantém a invencibilidade do Atlético, líder do campeonato, que abre mais um ponto em relação ao segundo colocado. O tricolor segue sem se distanciar na zona de rebaixamento e completa 3 jogos sem derrota no Brasileiro. Será para sempre o derby de Roger Guedes. No primeiro clássico pelo Corinthians, o atacante comandou a vitória sobre seu ex-clube. Fez 2 gols, um no primeiro tempo e um golaço no segundo, e comandou a vitória por 2-1 na Neoquímica Arena, na noite do último sábado pelo Brasileirão. Gabriel Menino fez o do Palmeiras, que foi a campo sem 3 habituais titulares, Piquerez, Rafael e Rafael Veiga, preservados para a decisão da vaga na final da Libertadores, terça, contra o Atlético Mineiro. Foram menos de 15 minutos em campo, suficiente para assumir o protagonismo de um time em busca de nova identidade, uma partida que era vencida de forma protocolar. Depois de 11 meses afastado dos campos por uma lesão no joelho, Ansu Fati entrou aos 35 do segundo tempo e marcou o último gol da vitória do Barcelona por 3-0, o Levante, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol, arrancando aplausos dos 35 mil torcedores no Camp Nou. Os outros gols foram de Memphis Depay e Luke de Jong, ambos no primeiro tempo. Previsão do tempo. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, fica nesta segunda-feira com sol, possibilidade de chuva isolada e temperatura oscilando entre 18 e 32 graus. A umidade relativa do ar está entre 30% a 65%. Norte. Belém, no Pará, tem sol com possibilidade de chuva isolada e temperatura marcando entre 24 e 33 graus. Umidade relativa do ar é de 40% a 95%. O município de
Carauari, no Amazonas, festeja aniversário com tempo nublado e pancadas de chuva. Temperatura indica entre 23 e 32 graus e a umidade relativa do ar é de 50% a 100%. Nordeste. Maceió, em Alagoas, fica com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 22, a máxima de 29 graus. Umidade relativa do ar registra entre 50% a 90%. Piritiba, na Bahia, comemora aniversário, com pancadas de chuva isoladas e temperatura em torno de 16 e 29 graus. Umidade relativa do ar é de 40% a 100%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem nesta segunda-feira sol com poucas nuvens e temperatura variando entre 18 e 32 graus. Umidade relativa do ar está entre 30% a 65%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura entre 15 e 27 graus. Umidade relativa do ar oscila entre 40% a 90%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. E o Café com Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Amanhã, terça, tô de volta. Forte abraço, fiquem bem e até amanhã. Café com Notícia.